Preparação necessária para uma viagem em meio às águas de um dos rios de Caraguatatuba. As paisagens se transformam. No horizonte, a imensidão do mar. E sobre o olhar na amplitude, o caminho que te leva a uma viagem no tempo pela história da cidade. Olá, pessoal! Estão preparados para o passeio de hoje? Vamos navegar as águas do rio Juqueriquerê e explorar toda a beleza natural presente nesta região. Para nos auxiliar neste passeio de ecoturismo, Beto, Lourenço e Renato Pereira vão nos ajudar e também nos ajudar a conhecer todo este lado aqui da cidade, não é mesmo, Beto? Seja bem-vindo ao Aqui é Caraguá. Obrigado, agradecer a oportunidade de estar mostrando o nosso maior patrimônio natural da cidade, que é o rio Juqueriquerê, a maior bacia hidrográfica da região. E a gente vai ter a oportunidade de conhecer o rio por uma outra perspectiva, ou seja, do rio para o entorno, porque em geral as pessoas conhecem o rio das margens ou imagens aéreas, mas a gente vai conhecer ele por uma outra perspectiva. Nesse nosso passeio aí, nós vamos ter um contato com algumas particularidades aí do rio, questão do próprio ecossistema em geral, a parte histórica também, o roteiro histórico, e a gente encerra a nossa navegada aqui no Parque do Juqueriquerê. Também é um espaço que veio só agregar aí nessa região. Uma coisa bacana é que Beto já está acostumado com passeios como este e geralmente eles levam o pessoal de caiaque, stand-up, né? Já é um passeio diferenciado, porque geralmente a gente costuma ver no mar e ele trafega, no caso, o rio Juqueriquerê. Então, o que a gente precisa para poder fazer esse passeio, para seguir este roteiro? Em geral, a gente segue a Costa Norte Aventuras, tem o padrão ISO, né, o sistema ISO de gestão de segurança, e a gente tem alguns quesitos que a gente encaminha para o cliente quando ele se interessa, mas o principal é estar a fim de conhecer o rio Juqueriquerê, né? Então atualmente a gente tem condição de atender um público mais diverso, inclusive pessoas com deficiência, pessoas com dificuldade de mobilidade. A gente sempre encontra uma forma dessas pessoas estarem conhecendo o rio pelo mar, pela água. E então a gente tem todas essas regras e esses sistemas que promovem essa segurança. Então dificilmente a gente tem uma navegação que não seja tranquila, agradável. Então é bem legal. Então agora o que eu vou precisar? Colocar o colete? A gente vai colocar o colete, você vai ajustar o colete, a gente vai subir no caiaque e vamos embora. Ótimo, então o Renato vai nos auxiliar aqui, já está com o colete em mãos. Dado a largada, remos em mãos, equipamentos preparados. Agora é só remar e se preparar para um passeio com atrações naturais. Beto, e antes da gente realmente começar o passeio pelo rio, a gente tem essa vista maravilhosa do mar. A parte do enroncamento também nos permite uma visão magnífica. Aqui a gente tem uma característica única, que é a bacia de Caraguatatuba. É um ambiente, um ecossistema único aqui. Era uma região onde era predominante os manguezais. A gente vai conhecer hoje uma parte remanescente disso. E aqui agora, com a obra do enroncamento, a gente tem uma possibilidade também desse mais um atrativo turístico para as duas cidades, né? Por que não? Antigamente era a divisa com São Sebastião aqui, mas como eu navego nesse rio desde pequeno, tenho família que ainda mora às margens do rio aqui, então a gente considera ainda como a divisa das duas cidades. E aí, a pessoa que vier para essa região visitar aqui, ela tem condição de estar observando a Ilha Bela, né, a parte norte da ilha, e o mar aqui, que é um ambiente único, um berçário natural de diversas espécies aí. Então cada lugar tem as suas características, as suas belezas aí, e o rio Juqueriquerê está no meio de tudo isso, está desaguando aqui nessa paisagem bacana. Muito bom, então a gente consegue apreciar belas vistas em todos os sentidos, tanto natural como também aqui nas partes das águas, né, adentrando o mar. É tudo maravilhoso, é um passeio completo. Com certeza.
E o trajeto, então, a gente vai começar aqui, como você falou, né? Você trouxe aí um resuminho. Então, só para a gente deixar bem claro para você, é um passeio de quanto tempo? A gente vai levar mais ou menos 2 horas para chegar no Parque do Juqueriquerê, que é o nosso destino. Mais ou menos 2 horas com algumas paradas. Nessas paradas a gente aproveita, já são paradas específicas, para contar um pouquinho de algumas peculiaridades ali daqueles espaços. E o importante é que muita gente tem um certo preconceito, fala que é perigoso, o rio é perigoso. O rio não é perigoso. Perigoso é você não estar com um acompanhamento correto, não seguir as normas de segurança. Então o equipamento, por exemplo, nós vamos seguir como se fossem as mãos de direção. Então nós vamos seguir aqui pela margem direita e aí na volta, quando a gente voltar para o ponto de partida, a gente volta pelo outro lado, a margem oposta. Então a gente vai ter 2 perspectivas diferentes quando se faz o passeio completo. E a gente está mais próximo das margens, é bem raso, bem seguro e a gente tem condição de observar toda a paisagem também de um modo mais tranquilo. Navegar no meio do rio não é interessante porque a gente tem a navegação de embarcações, então tem esse trânsito. Tem os pescadores também, os barcos de pesca, mas se a gente se estiver nas margens, a gente está totalmente seguro. Então partiu, 2 horas aqui, ó, só remando, vamos ver se eu aguento. Tá faltando o Renato, cadê o Renato? Bora, Renato, partiu! No decorrer do trajeto, a riqueza da biodiversidade presente no manguezal, um bioma costeiro de transição, localizado entre o ambiente terrestre e o marinho. No Brasil, se estende da costa do Amapá até Santa Catarina. A vegetação dos mangues caracterizam ecossistemas litorâneos que se formam nas áreas de estuários, baías e reentrâncias. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Como a gente já falou, as raízes aéreas que o mangue tem. Então, pela cor da coloração da raiz, a gente vê mais ou menos o nível da água, até onde ela sobe, eventualmente desce. Depende aqui da oscilação das marés, do volume de chuvas, uma série de coisas. E aqui a gente tem um exemplo da reprodução do mangue. Essa folha, ela, em geral, ela é meio salgada, porque ela consegue absorver a água doce e eliminar a água salgada. Porque essa água aqui do rio, ela é uma mistura, né, das duas. E aí, essa aqui sai uma flor e sai a semente aqui, ó, chama propágulo, é um nome científico, mas a gente chama de pena, de caneta, né? Então, semente de mangue. Isso aqui vai amadurecer e ela vai cair. Tem algumas aqui que já estão mais madurinhas. Aí o que vai acontecer? Ela já está madura, ela vai se soltar do pé de mangue e vem e ela cai na água. Se ela cai na água e a maré está baixa, ela finca no fundo lodoso aqui, e se ela conseguir permanecer, ela vai sair um novo pé de mangue. E se ela não fincar no chão, ela vai boiar, vai cair na água e vai flutuar, ela vai flutuando. E aí a correnteza do rio, as marés vão levando e ela fica até 2 anos na água, flutuando, até ela encontrar um lugar que ela ancore. Se ela não encontrar um lugar, ela vai, né, deteriorar normal, como qualquer coisa orgânica. Então é isso aqui, ela vem, todos esses pés aqui foram sementes que fincaram no fundo lodoso e aí gerou esse manguezal imenso aqui. Esse ecossistema que é super importante para toda a vida aqui na região. De longe avistamos mais uma vez o povoamento de caranguejos, chama-maré, um bioindicador positivo de que a área está adequada e saudável para a reprodução e florir das espécies. Então, Yara, a gente vai dar uma pequena pausa aqui, vou fazer um intervalinho e aproveitar para refletir um pouco do que a gente viu lá atrás, essa imersão aí no ecossistema natural. Agora a gente vai entrar no trecho urbano do Rio Juqueriquerê, e é um trecho histórico ao mesmo tempo. A gente vai contar um pouquinho
dessa história, da importância desse rio para Caraguatatuba. Legal, então a gente passou por um manguezal, onde você trouxe bastante informação pra gente, né? Como a gente pôde conferir. As espécies nativas se alimentando, Exato. o processo de reprodução do mangue, da árvore que a gente fez na prática. Riqueza, fauna e flora. E agora a gente vai para o próximo destino, já com uma característica um pouco diferente, como o senhor trouxe, né? Já na área urbana. Estamos na área urbana aqui e um pouco da história de Caraguatatuba que passa por esse trecho que a gente vai fazer agora. Vamos vivenciar a história de Caraguá. Uhum. Então, vamos continuar. Partiu! Histórica para Caraguatatuba, principalmente na questão comercial. Aqui é a antiga fazenda dos ingleses e as ruínas, né, da fazenda ali também. E aqui funcionava o primeiro porto comercial da região. Então, por isso que o nome do bairro aqui chama Porto Novo, por conta do novo porto que foi construído aqui na época. E o berço de Caraguatatuba e talvez até o desenvolvimento do litoral norte passou por esse pedaço aqui, por esse trecho. Então a gente é uma pena não estar preservado, essas construções não estarem preservadas. Poderia ser um ponto de turístico, né, para a gente poder conhecer um pouco mais, um museu também da fazenda. Então a gente aqui foi talvez o berço da cidade de Caraguatatuba. A paisagem encanta. Ao avistar a ponte em arco do Porto Novo, a busca por sombra e descanso. Na mudança de ambiente, o vislumbre de cor e temperatura que gera frescor, até que o reflexo na água passa a revelar novas belezas. Já caminhamos para o trajeto final do nosso passeio de hoje, daqui lá uns 15 minutinhos, Renato? Legal. Eu estou remando bastante? Dá para o gasto? Ó, gente, estou tentando ajudar aqui o Renato, tá difícil, mas vai dar certo. É um passeio muito gostoso. Olha lá o Beto. Beto, 15 minutinhos daqui lá, remando, certo? Vai dar tudo certo. A gente vai nesse ritmo aqui, 15 minutinhos, a gente vai atracar no parque do Quiriqueiro. Beto, esse trecho do passeio, o que a gente se depara? Com o quê? O que a gente consegue apreciar, admirar? Aqui a gente tem a mata ciliar, né, que eu mencionei para você agora há pouco. É uma mata mista, a gente já não tem aqui mais manguezal, então a gente tem essa mata ciliar, tem uma diversidade. Aqui a gente observa mais a presença de aves, de vários tipos de aves. Lá na frente a gente acompanhou algumas aves que são típicas daquele local, estão sempre presentes. Aqui a gente tem uma variedade bem maior.
e aqui a comunidade ribeirinha, né? A gente está no trecho urbano ainda do rio. Eu vou até mostrar para o pessoal. Temos até mesmo a rua passando bem do lado do rio. Muitas pessoas, carros, né? Bicicletas. Então a gente ainda tem esse contato bem forte com a área urbana. Atravessa a cidade o rio, né? Região sul. Atravessa a região sul de Caraguatatuba. Chegamos, valeu gente, foi muito bom o passeio. Agora a gente está aqui no Parque Juqueriquerê. Vamos finalizar no deck que tem logo ali na frente, que eu acho que lá é um lugar maravilhoso, dá pra gente pegar uma parte da paisagem do rio. Bora dar uma caminhadinha? Então, a gente chegou aqui no nosso destino, né? O Parque do Juqueriquerê. Essa paisagem bacana aqui, a gente tem um espaço específico para encostar os equipamentos. E a gente agora aqui tem um ambiente aqui no parque que a gente pode fazer a visita. Tem um banheiro, tem uma água, então a gente tem um intervalo legal aqui. E a ideia é voltar agora para o nosso ponto de partida lá no enrocamento. Então agora é mais tranquilo, a gente é só descer o rio. Mas chegamos aí com toda a segurança, com todo conforto também, né? Foi bem tranquilo, ninguém se cansou. Com certeza. E aqui a gente pode ainda apreciar essa bela vista neste deck, né? Uma parte bem legal, bem bacana do Parque Juqueriquerê. E que a gente também tem acesso à natureza, muitos pássaros que sobrevoam as águas nessa parte. E eu acho interessante também comentar com as pessoas que procurem conhecer mais, né, Caraguatatuba por esse ponto de vista que a gente conheceu hoje. É bem interessante, é uma outra perspectiva e também sempre contar com os profissionais qualificados. Então empresas que são do setor, né, evitar os leigos, então a gente tem toda essa preparação aí para garantir. Todo um cuidado para garantir um passeio seguro. Passeio seguro, agradável e é o nosso objetivo, conseguimos aí. Então sempre buscar profissionais do turismo para fazer esse tipo de atividade é bem importante. Muito bom. Espero que todo mundo aí de casa tenha gostado, não é mesmo, Renato? Com certeza. Foi bom? Valeu a pena o passeio? Sempre, né? E outra coisa, né? Também nós queríamos agradecer também, é uma das primeiras emissoras de televisão a fazer esse trajeto com a gente, né? E, então, quer dizer, vocês estão de parabéns, vocês são fantásticos, certo? Você desenvolveu bem aí com a gente. Então, poxa, foi muito gratificante pra gente poder fazer o Renato ficou com toda a parte mais difícil, pesada do passeio. Eu tentei ali, mas não foi tão bom. Deu que nota, mais ou menos, você acha, Renato? Tem que dar nota 10, né? Então valeu a pena. O esforço, a dedicação de todos vocês. Só nisso já valeu 10. Também não só, tem toda uma equipe em volta, né, que está fazendo todo esse trabalho junto contigo para chegar em 100 milhões de pessoas, né, em modo de dizer, e a gente espera que isso mostre quão grande é o nosso espaço que nós temos aqui na fauna e flora e etc, né? Então tem que aproveitar tudo isso e proteger, né? E o rio não termina aqui, esse passeio são 3 trechos navegáveis, a gente fez só o primeiro trecho. Rio acima tem mais aí alguns quilômetros aí de natureza também, de outras paisagens para a gente conhecer. Bom, pessoal, fica aí o convite para fazer o restante do trajeto e a gente fica por aqui, não é mesmo? Valeu a pena o passeio, realmente maravilhoso, a gente tem um contato incrível com a natureza, mais uma outra perspectiva da cidade, né, que valeu muito a pena, eu gostei demais. Agradeço a participação de vocês por ter proporcionado a todos nós essa incrível experiência. Nós também. Tá bom? Então, agora a gente fica por aqui e você nos acompanhe nas redes sociais, fique por dentro de todo o conteúdo da TV Câmara, até porque aqui é Caraguá!
Um passeio que une diversão, paz e contato com a natureza. A história que permeia Caraguatatuba está guardada às margens do rio que banha a cidade. Uma linha do tempo natural, a qual preserva os rastros do passado, as marcas do presente e revela os traços da evolução de um povo que avançou, se desenvolveu e mudou o curso da história dessa Caraguatatuba, esplendor de beleza rara.